Aliás, falando em superação, uma região que foi extremamente castigada em Porto Alegre pela enchente foi o Quarto Distrito. Centenas, milhares de negócios afetados, empregos, ali se foram o patrimônio, se foram os empregos, tudo ficou prejudicado. E naquela região está instalado um dos principais centros que reúne empresas para inovação, para trazer novas soluções para a nossa economia, para a nossa vida, que é o Instituto Caldeira. Por isso a gente convidou para participar aqui do Jornal Gente desta quarta-feira o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, para saber como é que está a recuperação lá do local. Pedro, bom dia, bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia. Como é que está? Tudo bom, pessoal? Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos começar dando um panorama da situação atual. Como é que está o Instituto Caldeira nesse momento? O Instituto Caldeira está oficialmente reaberto, né, desde o dia 10 de junho deste mês. É importante para os nossos ouvintes entender que o Instituto Caldeira é uma área com 22 mil metros quadrados, né, Sérgio? Com 3 andares aqui no quarto distrito, localizado nas antigas fábricas do AJ Renner. Então, a gente teve o primeiro andar completamente impactado, né, inviabilizado. A gente teve aqui até 2,20 metros de água. Então, assim, o primeiro andar, o térreo, foi realmente totalmente destruído, mas o segundo e o terceiro andar foram mantidos intactos, né? Então, a gente fez uma remobilização e reabrimos a estrutura aqui, realocando empresas que estavam no primeiro andar para o segundo e para o terceiro andar. Ainda estamos operando sobre geradores, mas já recebendo aí um contingente de 600, 700 pessoas por dia, né? Aos poucos tentando cicatrizar as feridas dessa enchente. Pedro, Guilherme Macalossi aqui, é um prazer falar contigo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual que é a estimativa dos prejuízos das empresas que foram impactadas aí no Instituto? E conjuntamente a isso, antes dessa tragédia climática, havia o anúncio de investimentos na ampliação do Instituto. Esses investimentos se mantêm? Então, a gente fez uma pesquisa. Hoje o Instituto Caldeira ele tem um pouco mais de 500 empresas e instituições vinculadas aqui à associação, né, que participam das atividades, tem a utilização dos espaços de eventos, reuniões e assim por diante. A gente tem uma estimativa aproximada aí de R$500 bilhão de impactos, são quase 500 milhões de reais, de impactos financeiros e danos em todas essas organizações de forma somada, né? O Instituto Caldeira teve um impacto na sua estrutura física de próximo a 35 milhões de reais. Então, são valores expressivos, né? Mas dentro desse quadro, né, obviamente super complexo, a gente acredita profundamente na recuperação do quarto distrito. Então, a expansão para a área da frente da estrutura das antigas fábricas Guaíba se mantém mas, obviamente, com ajustes no cronograma, né? Porque o exercício que nós fazíamos de instalação das primeiras empresas já no início do ano que vem, a gente agora está em revisão até poder, de alguma maneira, resolver ou endereçar soluções para questões como o aspecto dos alagamentos aqui no entorno do Instituto. Sim, esse é um ponto fundamental aí para que toda a região possa ter mais segurança. Agora, você falou dos prejuízos físicos, daquilo que a enchente danificou e que precisa ser reconstruído, mas tem um prejuízo também de continuidade dessas empresas instaladas no Instituto Caldeira. Dá para estimar o volume de projetos que ficou pelo caminho, se é possível retomar? Vocês têm uma estimativa disso, Pedro? É difícil de precisar ainda, né? Porque o perfil das empresas aqui é de forma muito heterogênea, né, Sérgio? Então, a gente tem grandes empresas que tiveram, obviamente, impactos muito relevantes, médias empresas, mas o que eu costumo dizer também é um outro lado da análise, que são várias empresas vinculadas ao Instituto, centenas de empresas, que não tiveram impactos diretos com as enchentes, justamente por atuarem
atuarem em setores voltados para a área de tecnologia, inovação, setor, enfim, que efetivamente não dependem da sua estrutura física, né? Isso é importante ressaltar porque temos ouvido aí muito, né, nos diálogos com o poder público, com a própria imprensa, a necessidade de uma estratégia de resiliência para o nosso estado e para a nossa cidade. Então, na verdade, a gente reforça aqui a urgência que temos de endereçar uma matriz econômica mais orientada para a tecnologia, que de alguma maneira possa sobrepassar aí, circunstâncias como essa que a gente está vivendo e manter as suas atividades, né? Pedro, quando o Quarto Distrito se tornou essa área atrativa a investimentos da economia da nova geração, principalmente atrelado à inovação, não houve uma falta de preparo e de zelo com as condições da infraestrutura de contenção do local? Porque vocês foram expostos, inequivocadamente, vocês acabaram se instalando numa área alagável que não tinha infraestrutura adequada. Houve uma falha monumental em um dos diques, o que ajudou a fazer com que o Quarto Distrito se tornasse uma das regiões mais alagadas da cidade, impondo aos empreendedores que ali se instalaram prejuízos que eles não haviam estimado, nem sonhavam que ocorresse. Então eu lhe pergunto, qual é a segurança que vocês têm hoje para continuar no Instituto Caldeira? Ou quais garantias que estão sendo dadas de que futuras instalações, a ampliação que você disse que permanece, a ampliação que vai ainda ocorrer, qual é a garantia que se dá de que daqui a 6 meses essa área não estará alagada de novo? Então, perfeito. Acho que essa é a grande reflexão, o grande questionamento e a grande cobrança que a gente vem, de alguma maneira, exercitando aqui dentro do Instituto. Eu acho que é super importante aqui, Guilherme, fazer uma segregação de 2 circunstâncias. Uma foi, efetivamente, o fato extraordinário, né, de volume de chuvas, condições climáticas que se abateram aqui sobre o Rio Grande do Sul no mês de maio, né? Isso efetivamente, essa grande enchente que a gente viveu agora em maio, ela de fato é uma circunstância que não impactou apenas o Quarto Distrito, é importante lembrar, né? A gente teve impactos severos em outras regiões da cidade e obviamente de todo o estado, e a gente não consegue naturalmente, olhando sobre a lógica de um sistema de proteção a enchentes, dar garantias que isso não acontecerá se acontecer as mesmas circunstâncias, mesmo que elas sejam de fato muito extraordinárias, num período dos próximos 6 meses, 10 anos, 1 ano ou 80 anos, como foi o caso aí das últimas questões. Pois bem, o outro ponto, que eu acho que aí é muito bem colocado, o Caldeira já escolheu a região do Quarto Distrito, sabendo que era uma área que estava degradada e que passava por um processo de transformação. A questão dos alagamentos já acontecia, e eu acho que esse era o ponto. Essa era um dos maiores desafios que nós tínhamos antes das ocorrências agora de maio de 2024. Então, o que a gente, de alguma maneira, tem tentado olhar pelo lado cheio do copo, né, é que a gente, de alguma maneira, percebe que o tema dos alagamentos virou uma prioridade frente à insegurança gerada em toda essa região do Quarto Distrito, do centro e assim por diante. Estamos trabalhando aqui junto com o poder público, né, tanto o município quanto o estado, endereçando algumas questões. A gente tem falado muito junto com a turma aqui do escritório de reconstrução da cidade de Porto Alegre sobre o fechamento de algumas comportas, né, a revisão de determinadas casas de bombas e a revisão e qualificação das galerias que ficam aqui no entorno do Quarto Distrito, né? Aqui do Instituto Caldeira. Então, só para dar um exemplo, uma das galerias que tem problemas históricos aqui é uma galeria que passava, de fato, por baixo da estrutura do trem, aqui do Transurb, né? Pois bem, como o trem agora não está funcionando, está sendo feita uma força-tarefa para endereçar a resolução desse problema, aproveitando essa circunstância de parada ali dos serviços do Transurb, né? Garantias, Guilherme, eu diria que é muito difícil aqui, porque foge da minha competência, obviamente, oferecer uma garantia
total e absoluta que não acontecerão situações como essa novamente. O que a gente tem reforçado é o apetite e a compreensão de fato do poder público e da iniciativa privada que queremos construir efetivamente um distrito de inovação como vínhamos trabalhando nos últimos anos dentro dessa região. Isso significa melhorias das estruturas do entorno e qualificação de projetos, como o caso que a gente está fazendo aqui para a nova área do Instituto Caldeira, com praças de contenção e outras iniciativas que, de alguma maneira, podem contribuir na mitigação dessas circunstâncias, né? Pedro, qual o cronograma agora, tanto de trabalho no Caldeira, quanto de agenda com o poder público para as melhorias que precisam ser feitas aí para a recuperação do Instituto Caldeira? A gente, como eu disse, já está aberto, funcionando desde o dia 10 de junho. A demanda que nós tínhamos da comunidade era, de fato, para regressar e começar novamente a utilização dessa estrutura. E a gente tem trabalhado agora para que, ao longo do segundo semestre, nos próximos 3, 4, 5 meses, possamos ir entregando fases já de reocupação já no primeiro andar. A gente tem atuado junto com o poder público em inúmeras iniciativas. Então, agora na quinta-feira, por exemplo, hoje, aliás, está vindo já uma turma aqui do DEMAI com a prefeitura para fazer essas avaliações ligadas às galerias, né? Então tem um ciclo de atividades que estão sendo propostos, né, que de alguma maneira endereçam problemas antigos e que, obviamente, frente aos desafios que foram postos aí pelas enchentes, acabaram se tornando prioritários, né? A postura da prefeitura, em geral, tem sido de compreensão de que o desenvolvimento dessa região, a importância do projeto do Caldeira e principalmente da representatividade que se tem aqui junto às empresas, só para vocês terem uma ideia, hoje 15% do PIB gaúcho faz parte do Instituto Caldeira, né? Isso tem uma relevância muito grande, obviamente, no que diz respeito a aqui um espaço urbano que eventualmente possa funcionar inclusive como um modelo para ser replicado em outras regiões da cidade e do estado, né? E o que a gente tem feito é que esse segundo semestre agora sejam endereçados realmente soluções concretas para essas iniciativas que são necessárias, né? Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal Gente. Vamos seguir acompanhando aí a recuperação do Caldeira, do 4º Distrito, de toda a cidade, como estamos fazendo aqui na programação da Band. Um bom dia, muito obrigado, um abraço, Pedro. Obrigado, Igor Sérgio, um abraço. Obrigado. Agora 10 horas 5 minutos, você está ouvindo o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes.